seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Um tempo em que nós olhamos para os noticiários, pensamos nele do ponto de vista de um cristão. Temos a Bíblia na mão, ela é a nossa regra de vida e de prática e por ela nós colocamos luz sobre os eventos. Os uigures têm estado sobre, digamos, as informações nos últimos tempos e tem havido algumas pessoas com coragem de falar a respeito da situação deste povo. Os uigures são apenas uma das muitas etnias que existem na China. Oficialmente são reconhecidas 56 povos diferentes ou etnias diferentes dentro do território chinês. Os uigures são uma destes 56, aparentemente cerca de 8 milhões dentro do território chinês. Ao todo eles serão aproximadamente entre 10 e 11 milhões de pessoas, a população de Portugal. Eles vivem maioritariamente na região ocidental, oeste, na fronteira oeste da China, ali junto à Ásia Central, mas também há comunidades uigures muito significativas no Paquistão, no Cazaquistão, no Quirguistão, na Mongólia e no Uzbequistão. Eles têm a sua própria língua, têm a sua cultura e têm a sua religião. Os uigures são muçulmanos. São um povo de origem turcomena e há alguns séculos que eles adotaram o islamismo. Como tal, evitam as bebidas alcoólicas, faz parte da sua religião, têm algum cuidado especial na sua vestuário, sobretudo as mulheres com vestimentas que sejam próprias daquilo que é o seu entendimento cultural e não comem carne de porco. Bem, tem havido uma campanha contra este povo, de forma sistemática, feita pelo governo da China, já há alguns anos. O incentivo tem sido feito para levar grandes quantidades de população da etnia Han para poder ocupar o território onde estão os uigures, para diluir esta maioria de população que se concentrava na região de Xinjiang, junto à fronteira ali com o Quirguistão. Tem havido uma grande limitação no que diz respeito a todas as pessoas desta etnia. Então, eles têm muita limitação em conseguir colocações em termos de trabalho. Não lhes é permitido obter passaportes para viajar. Mesmo dentro da China, eles são limitados em termos das suas deslocações. A partir de 2017, a campanha foi mais forte ainda. Entende-se que cerca de 2 milhões de uigures foram colocados em campos de internamento. O governo chinês diz que são campos de educação. Na verdade, são campos de concentração. Eles ali estão colocados para trabalhar, para o governo sem receber apenas o básico da alimentação e para serem alvo de lavagem cerebral. Há pessoas que são submetidas a tratamento de choques e toda a população que é colocada nestes campos está submetida à lavagem cerebral através da repetição das máximas do Partido Comunista que eles têm que decorar e aprender a recitar como forma do seu doutrinamento. Dentro daquilo que acontece dentro destes campos, algumas informações têm chegado cá fora que são dramáticas. Há não muito tempo uma senhora que é uigur, mas casou-se com um senhor kazaki, portanto de outra etnia, conseguiu fugir desta região e depois deu uma entrevista à BBC. Esta entrevista tornou-se, digamos, manchete em muitos jornais no mundo inteiro, ela falando daquilo que era a violação sistemática das mulheres uigures. As mulheres eram levadas para salas onde eram acorrentadas, amarradas, presas, para que depois então homens chineses pudessem entrar e desfrutar e aproveitar como quisessem. Havia a troca de favores e de dinheiros para poder escolher as prisioneiras que eram consideradas mais bonitas. A função desta senhora era preparar as mulheres para a violação. Ela mesma foi alvo de violações e depois ela ficou responsável por fazer esse trabalho. Ler a descrição que ela faz daquilo que está a ser realizado para com estas mulheres é revoltante, mexe connosco interiormente. O objetivo é quebrar o espírito, não é? É quebrar a resistência destas pessoas. Qualquer coisa que tenha a ver com aspectos externos da sua própria cultura, por exemplo, os homens deixarem a sua barba crescer um pouco mais, ou evitar de toda maneira receber uma bebida alcoólica que é oferecida por alguém de uma outra etnia, tudo isto é considerado como ato de extremismo. É considerado como ato que revela ali um extremista, terrorista, que poderá ser muito perigoso. Então há que eliminar estes terroristas através deste processo, ao qual nós só podemos dar um nome. Isto é genocídio. Há uma etnia especificamente visada para que se possa eliminar. Neste momento, no nosso planeta, há várias etnias que estão sob alvo de genocídio. O mundo todo ficou horrorizado com aquilo que foi feito contra os Yazid. Não era aquela minoria cristã que existia ali na zona do norte do Iraque,
E a maneira como eles foram tratados pelo Estado Islâmico, e ficamos todos muito horrorizados com isto, e na altura a condenação foi generalizada. Aqui não se fala tanto porque é a grande e a poderosa China, com toda a sua força internacional que está a agir. A política chinesa tem sido esta, e a sua política tem sido de controlar as grandes instituições internacionais. A China tem chegado com oferta de grandes quantidades de dinheiro aos pequenos países, os países pobres do mundo. Vemos isso de forma significativa em alguns países de Ásia e muitos países de África. Normalmente a estratégia é sempre a mesma. Chegam com uma boa medida, muita simpatia, oferecem grandes verbas para construir, grandes edifícios públicos. Aquele dinheiro que é oferecido pelo governo chinês para eles é algo insignificante. E então eles constroem um novo parlamento, uma nova sede do governo, uma nova sede de ministério, construções imponentes em países de terceiro mundo em que uma construção daquelas faz toda a diferença. As pessoas ficam esplantadas, uau, coisa fantástica, olha o que os chineses vieram aqui fazer. No entretanto, o que eles fazem através disto é controlar este país e a partir daqui controlar os votos que estes países vão ter nas instituições internacionais. E desta maneira vão controlando as Nações Unidas, vão controlando a Organização Mundial de Saúde, vão controlando a Organização Mundial dos Direitos Humanos. Quando houve, por parte do governo republicano nos Estados Unidos, um distanciar-se destes organismos, foi por reconhecer a sua corrupção e a maneira como esta forma de estar do governo chinês está a controlar estas instituições. Mas agora o novo governo vai certamente reabrir tudo isto e todo o financiamento que vai para estes grupos. Esta é a maneira como as coisas têm sido feitas. É por isso que todos os investigadores que foram, por exemplo, a Wuhan recentemente para investigar aquilo que era o início desta pandemia, saíram de lá de mãos vazias a abanar, sem nenhuma conclusão. Óbvio, eles não iam tomar uma decisão para condenar o governo chinês, que curiosamente é das talvez únicas economias no mundo inteiro que está a sair da pandemia melhor do que entrou. E isto, será que não devia nos fazer perguntas? Será que nós não devíamos estar atentos àquilo que está a acontecer? Será que isto não devia despertar aqui alguma coisa? Bem, duas palavras que queremos dizer a respeito disto. A primeira delas é definir claramente que aquilo que falamos aqui diz respeito ao governo, às autoridades da República Popular da China. Não estamos a falar de chineses de um fora geral. Evidentemente que uma boa parte da população chinesa, talvez a esmagadora maioria, não tem a noção do que está a acontecer. Estão a viver debaixo deste regime. Muitos dos chineses que estão no nosso país estão aqui para fazer comércio, estão aqui para fazer a sua vida, estão aqui para tentar, enfim, ganhar uma vida um bocadinho melhor. Aquilo que fazem, o comércio que fazem, o tipo de instituições que têm, as suas lojas, os seus restaurantes, não estamos a identificá-los como uma coisa maligna, nem estamos a dizer que são uma coisa ruim, estamos a dizer que é uma forma de estar. O que estamos a condenar aqui é a forma de ser e de estar destas autoridades chinesas, que como superpotência mundial vão tendo uma importância cada vez maior. Eles vão dominando e desta forma vão passando não somente o seu domínio e o seu controle económico, mas a sua postura ideológica. E esta sim é que deve chamar a nossa atenção, porque como cristãos nós temos que estar atentos a isto. Da mesma maneira que os uigures estão a ser alvo de genocídio, nós sabemos que o cristianismo na China é constantemente esmagado. A igreja chinesa tem que existir de forma clandestina. Os cristãos na China são perseguidos, são presos, são torturados e são mortos. Eles têm que fazer os seus cultos em casas, eles têm que fazer os seus cultos escondidos, de madrugadas, em celeiros, em porões, em florestas, porque não têm liberdade de adorar de forma franca. E, no entretanto, vamos encarar isto e dizer que está tudo bem? Não. Biblicamente, a nossa postura diante destas pessoas, bem, nós devemos denunciar o mal. Não podemos nos calar diante daquilo que está a ser feito de errado. Há genocídio contra esta etnia, isto precisa ser dito. Nós devemos resistir ao mal. Dentro daquilo que estiver nas nossas poucas possibilidades de chegar às nossas mãos, nós devemos nos postar de forma clara contra aquilo que é esta destruição de povos e de culturas. Nós devemos orar por aqueles que estão a ser oprimidos. Nós devemos interceder. Os uigures não são cristãos, mas são um povo sob ataque maciço. E por isso eles merecem a nossa intercessão e a nossa misericórdia. Também a nossa oração para estas autoridades, que são a ser instrumentos daquilo que nós entendemos que é o mal, que é o maligno, para danificar e para matar e para destruir. Esta é a sua função. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. E como cristãos, nós devemos orar, nós devemos interceder, nós devemos clamar a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia dos uigures.
E que nós, nas nossas orações, nos lembremos que ela não é um fator secundário, mas é o poder de Deus para a transformação do mundo à nossa volta.